Senhor, coloco na palma das tuas mãos, da tua serva, mais uma vez este dia de hoje, chamado segunda-feira, o qual o Senhor escolheu para nós estarmos aqui no centro de oração, meu Senhor. Pai querido, eu venho te pedir mais uma vez que ela assuma que o Senhor apareça, que ela diminua, que o Senhor cresça. E que nesta tarde, meu Senhor, o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações, porque hoje é um dia especial. Hoje, meu Senhor, tem muitos dos seus servos num lugar como esse, em um culto como esse, pedindo a Ti, meu Senhor, algo especial como nós viemos buscar. Que neste último ciclo de oração, meu Senhor, o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. E que tudo aquilo que viemos ouvir seja para edificar nossa alma, acrescentar o nosso espírito. E que viemos sair daqui diferente. Porque hoje não vai ser diferente das outras segunda-feiras. O Senhor irá falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, desde já agradecendo, Senhor, por todos os outros orações que viemos neste lugar. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E as palmas louvam o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pastor, para um pouquinho aí. Só para eu falar algo, para não atrapalhar a gravação. Mas eu confesso à igreja que o Senhor está me fazendo uma pegadinha comigo hoje, mas eu louvo a Deus. Quando chegou ali que Iramar começou a falar, eu, Senhor, não mude o curso do rio, não, por favor. Mas amém, ele deixou tudo certo. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 25. Aleluia. E hoje eu faço que nem o pastor Tiago, mas isso eu não vou fazer não. Deus me acordou dessa forma, com essa pergunta. Eu não vou fazer pergunta à igreja não. 25. Deuteronômio 25. É o último livro do Pentateuco. Aleluia. Não precisam levantar, não podem ficar sentados. Deuteronômio 25. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz EBD, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Posso ler? Amém. Amém. A palavra do Senhor está no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 25, no verso 13. Diz o seguinte: na tua bolsa não terá diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Em algumas traduções, esse efa tem escrito medida. É verdade. Mas o Senhor, quando Ele me acordou hoje pela manhã, eu conversando em oração na madrugada com Deus, eu disse: Senhor, o Senhor sabe, estamos no último ciclo de oração do ano, Pai. Me dê uma palavra, porque eu poderia escolher qualquer palavra da Bíblia. Mas, Pai, o Senhor sabe esse cuidado que eu tenho de sempre ter a direção do Teu Espírito. Então me dê uma palavra, porque qualquer palavra eu não quero. Eu tenho esse medo, esse temor. E pela manhã o Senhor me falou exatamente essa frase: 2 pesos e 2 medidas. Eu disse assim: Pai, é forte, porque eu sei que no meio que nós vivemos, não só no evangélico, mas no meio, na sociedade que nós vivemos, a gente vê muita coisa acontecer e muitos tratamentos que são exatamente diferentes do que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia aqui, no livro de Deuteronômio, ela nos exorta para que a gente não venha ter 2 tipos de peso, porque exatamente é a forma que nós naturalmente fazemos, tanto com pessoas quanto com coisas. E por que missionário você vem trazendo essa palavra? Não porque Deus vem nos exortar, porque Deus está no meio de nós e Ele sabe como estamos tratando, como estamos pesando e medindo os relacionamentos, as
coisas. Se é favorável para a gente, vamos pesar de outra forma. Se não é favorável, vamos colocar um peso maior. E o Senhor está dizendo que não tenhamos na nossa casa duas medidas diferentes. A medida, ela é, no caso, esse éfage é medida de, no caso, metro, ou peso, ou quilo. Então, há muito tempo atrás, eu digo que é do nosso tempo, que não tem ninguém aqui com menos de 35, 40 anos, 50 anos, lá na época da minha mãe, na minha época de infância, não. Mas Marinha, não estou falando das mães. O que acontece, na minha época de infância ainda existia aqueles pesos, aquelas balanças que colocavam peso de 1 quilo, não é aquele pezinho, e tinha um menorzinho, mas existiam comerciantes que faziam o que? Para burlar, faziam pesos falsos. Aqui o Senhor está falando a respeito disso, a respeito do comerciante, que muitas das vezes eles faziam isso para quê? Para roubar o cliente. O peso de 1 quilo ele colocava 800 gramas. Quantos que vão comprar na época junina, naquela que a gente comprava amendoim, que o povo botava tipo um funil para parecer que tinha uma lata? Lembra que a gente comprava aquela lata? Era uma lata, verdadeiramente não tinha uma quantidade certa, porque era metade, porque eles burlavam, roubavam. Mas o Senhor tem falado isso, tem nos exortado, porque Ele precisa exortar cada um de nós. E a faca cortou primeiro em mim. A palavra ela cortou primeiro em mim. Por quê? Porque muitas das vezes, quando o Senhor ele quer exortar, Ele exorta primeiro é quem está pregando. Se eu estou agindo dessa forma, Ele está exortando a mim nessa palavra. E desde o início, quando eu lhe disse, Pai, eu já entendi que essa palavra primeiro está cortando em mim. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente trata com mais carinho uns, e às vezes com o mesmo carinho, mas de uma maneira diferente outros. E não pode ser assim, nem na casa de Deus, nem em lugar nenhum. A gente tem afinidade, sim, afinidade é uma coisa, mas você medir o que você vai fazer ou tratar outra é diferente. E quando o Senhor veio me exortar, eu disse, eu entendi, Pai, que o Senhor está falando comigo também. E aqui nessa palavra, quando o Senhor diz não tenha, Ele está dizendo que é para a gente não ter, mas nós agimos assim. Eu não estou falando em questão de comércio, eu estou falando às vezes a questão até em filhos. Aí muitos vão dizer, não existe filho preferido, mas existe aquele filho que você passa a mão pela cabeça, porque de alguma forma ele passou por alguma coisa difícil ou complicado e ele vai ter aquele privilégio. Ou às vezes você guarda o bolinho preferido do filho, guardar bem escondido para que o outro filho não veja. Eu não sei porque Deus está falando isso. É verdade. Mas às vezes pode ser, você guarda aquilo porque o seu marido gosta mais, mas o seu filho, mas você está agindo com dois pesos. Você não está agindo da mesma forma, você não está tendo um peso para as duas coisas. Você precisa ter um peso, você precisa saber medir, você precisa saber equilibrar. E quando o Senhor veio me lembrando, isso é verdade, Senhor, às vezes a gente, em um traço normal da sociedade, é chamar político de quê? Falei mais alto, político de quê? Corrupto e ladrão. Mas quando fala de corrupção, e quando fala, às vezes, de ladrão não, mas a maioria das vezes chama de corrupto, né? É verdade. É ou não é? Mas quando fala de você burlar leis, quando fala, muitos crentes foi pego aqui, eu disse, Senhor, eu pequei aqui também nessa época. Quando você rouba direitos autorais de um cantor, você está ou não está infringindo uma lei? Está? Como assim? Quando você compra um CD pirata, quando você compra um DVD pirata, você está roubando direitos autorais daquela empresa, daquele autor, daquele cantor. E às vezes a gente acha que é natural. Não, é natural. E quando pastores foram para redes sociais falar que quem compra CD pirata é ladrão, todo mundo foi apedrejar o pastor Silas, todo mundo foi apedrejar o pastor A e B. Mas não quiseram se consertar e entender que você realmente está a mesma coisa quando você vai pegar uma carona em um ônibus. Você está roubando a empresa. Não, mas é porque é meu amigo. Uma coisa é necessidade, como aconteceu ontem com o pastor Tiago, que o cartão dele estava sem passagem. Ele precisou pedir ao motorista que deixasse ele num ponto
para ele pegar um ônibus para vir para casa. Uma coisa é necessidade. Outra coisa é você, porque a pessoa é seu amigo, você vai pegar uma carona no ônibus. Você está sendo injusto. Você está sendo infiel. Mas missionária, por que a senhora está falando isso? Porque Deus está cobrando de mim. Deus quer fazer coisas na minha vida que a gente acha que é natural fazer coisas que o mundo faz. Não, gente. A gente tem que ir na contramão do mundo. Chamamos político de ladrão, mas quando tem alguém na fila do banco, a gente vai junto com a pessoa. Quando está na fila da lotérica, a gente dá nossas contas para a pessoa pagar. Você está sendo corrompido também. Você está entrando aqui, ó, nessa passagem que o Senhor diz: não tenha na sua casa, não tenha na sua mão. Deus, ele está sendo ali duro para que a gente venha ser exortado. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a fazer as coisas naturais, a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus. E eu estou cansada disso, gente. Eu estou cansada de pedir: Senhor, eu quero ver o seu sobrenatural, eu quero ver o seu manifestar. Não é possível. Se estamos todos os dias aqui na sua casa, nos rendendo a Ti, pedindo que nos perdoe, como é que não acontece? Não é normal. Se não tiver algo errado dentro de nós, é o que está acontecendo? Será que o diabo está maior do que Deus? Não está, nunca foi. A prova dessa é que Irama está viva. A prova dessa é que ela está viva e pode testemunhar o que Deus fez na vida dela. E quantos outros? A gente precisa entender e buscar. Eu digo: Senhor, eu preciso mergulhar aqui dentro. Porque se eu for olhar o que é que há, o que é que vem, o que é que você está fazendo, eu vou me corromper. Eu tenho pedido a Ele todos os dias isso. Algo que eu sei que me machuca e que na hora de pesar e na hora de medir eu sei que vai dar errado é status de WhatsApp. Eu já disse a Deus: Deus, por favor, eu tenho um mau hábito que não é porque eu quero ver o status, não é porque eu quero ver aquela parte limpa. Eu não quero nenhum número ali no meu status, então eu tenho que futucar para ver tudo, para poder ficar limpo. Eu já disse: Deus, isso aí é um costume, porque não é nem curiosidade, é porque eu não gosto. Ou eu não vou poder desinstalar o WhatsApp. Então me ajude a ver aquelas bolinhas toda cheia e não querer olhar. Porque às vezes você ouve algo e você se machuca, mas não é nem para você. Aí você começa a julgar. Olha o erro, julgar. Outro aí, já é o erro, que está dentro dessa palavra. Para a gente usar 2 pesos e 2 medidas. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, a gente acaba não tendo a sabedoria de entender o propósito de Deus, como a irmã falou. A irmã Irama falou. E aí a gente se ofende, a gente se machuca, a gente já olha até torto para o irmão, porque já não foi legal com algo que ele fez ou que ele falou de nós. Mas não é melhor a gente, antes de julgar, antes de pesar aquela atitude, orar e pedir a Deus direção? Senhor, tira isso do meu coração. Pai, eu não quero mais olhar com um olhar de mágoa, de ódio para essa pessoa. Porque eu sei, gente, eu sou prova viva do que eu sofri há quase 12 anos atrás. E eu sei que eu penei. Por que penou, missionário? Porque eu precisei decidir perdoar. Porque se eu não decidisse perdoar até hoje, eu estava com mágoa, triste, talvez subindo no altar e não sentindo nada de Deus. Mas eu decidi perdoar, porque senão eu estaria julgando com esses pesos e com essas medidas erradas que não é de Deus. Se o Senhor nos exortou hoje no último ciclo de oração de 2020, é porque Deus quer que no primeiro ciclo de oração de 2021 a gente possa sentir desde o portão a presença de Deus. Porque é algo diferente com cada um vai sentir manifestar de Deus de uma forma diferente. Mas você precisa não aceitar as mesmices, não aceitar o natural, porque o que é natural é humano. E nós precisamos entender que a gente já passou desse nível. O nível de querer as coisas naturais. Você precisa não querer espiritual de Deus. Senhor, eu quero chegar na sua casa e sentir que o Senhor está na casa. Eu quero chegar na sua casa e quando alguém liberar uma profecia para mim, o Senhor dizer: eu senti que vem do Senhor. Não sair turbado da casa de Deus com qualquer charabacanta que alguém falar, qualquer pisoteado e dizer que é de Deus. A gente precisa pedir isso de Deus. Senhor, eu preciso me dar discernimento de espíritos
Para eu saber o que é Espírito de Deus e o que é o Espírito do engano. Porque tantas vezes a gente vai procurar A, B e C. E que ao invés de a gente achar que é de Deus, é espírito de engano. E depois ficar turbado e a gente sem saber o que fazer. E quantas atitudes a gente tomou errada? Porque não foi pedir a Deus: Senhor, direciona as minhas ações. Deus tem coisas para desprender na nossa vida. Eu digo na nossa porque cada um é algo diferente. Cada um. Tem pessoas aqui que querem matar em outros níveis espirituais, mas tem guardado mala, tem guardado fardo que não é seu. Há muito tempo Deus já mandou largar o fardo que não é seu, mas insiste. Vai deixar passar 31, como o pastor falou, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, está na hora de dobrar o joelho. Deus alertar que não é para levar para 2021 peso que não é seu. Eu sou sincera. Eu evito, às vezes, de falar coisas que o Espírito Santo fala para mim, para que eu não fique chata, missionária o tempo inteiro falando a mesma coisa. Porque tem coisas que ele fala que é para eu entender e eu interceder. Tem coisas que ele fala que é para eu falar para a igreja, ou só para a pessoa. Mas a gente precisa entender o seguinte: se Deus está exortando a mim e a você, tome você cuidado, para que você não tenha 2 pesos e 2 medidas na sua casa, na sua vida. No que você tiver que fazer, você se cuide. Você se cuide. Porque se Deus exorta hoje, é porque amanhã Ele vai nos julgar. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, vai ter peso diante de Deus. Vai ter peso. Aleluias. E voltando à parte do político que eu falei da fila do banco, isso é coisa simples. Gente, às vezes um troco errado. Um troco errado. Gente, nascemos de novo, somos novas criaturas. E às vezes a gente quer passar. E Deus não deixa nada despercebido. Porque o próprio Espírito Santo te exorta para você devolver o troco. E você às vezes não devolve. Se for faltando, você vai brigar. Mas se for a mais, você não vai devolver. Eu vou contar só uma historinha bem pequenininha. Eu estava afastada da presença de Deus. Afastada. Mas algo que minha mãe me ensinou desde pequena, que ela dizia assim, ó: lá vi, lá deixei. Não sei se é quando vocês falavam, mas a minha sempre fala: lá vi, lá deixei. Ela dizia: se não é seu, não pegue. Se não é seu, não pegue. Em um certo tempo, foi no início do namoro, o pastor Tiago estava afastado da presença do Senhor. Era Tiago, era pastor ainda. E aí eu estava em determinado bar, e eu fui no banheiro do bar. E encontrei no banheiro do bar, sabe aquela bolsinha que o evangelista até mostrou na foto uma vez na rádio? Aquela bolsinha porta-celular, que a gente botava o celular aqui e botava no pescoço, pendurado com o celular dentro. Eu tinha o meu celular, eu não ia pegar, mesmo quando eu tivesse, eu não ia pegar. Aí eu entrei e disse: gente, meu Deus, alguém, a mulher esqueceu o celular aqui. Vou pegar e vou deixar lá no bar, lá no balcão, para os donos depois saberem quem é, para poder devolver. Deixei lá e fui para a mesa onde estava meu esposo, na época namorado, mas um casal de amigos. E a gente conversando, eu fiz: rapaz, você não sabe o que foi que eu encontrei. Achei o celular no banheiro. Aí tanto o pastor quanto os outros dois perguntaram: e cadê o celular? Eu disse: deixei lá no balcão. Oh, menina, sabe o choque que eu fiquei constrangida? Juro para vocês. Como é que você faz isso, pastor? Não, nem me lembro se ele falou alguma coisa. Como é que você faz isso? Oxe, era para você pegar o céu, sabe aquela coisa assim que você fala assim? Você para e não sabe o que fazer. Você começa a se sentir culpado por você ter feito uma boa ação, que era devolver o que não era seu. Ah, o pessoal do bar vai ficar no celular. Eu peguei e parei. Sabe que na hora que você fica tão sem graça, assim, o que eles vão fazer, eu não sei. Quem não podia ficar era eu, porque não foi essa educação que minha mãe me deu. Aí eu sei que a resenha ainda continuou um pouquinho. Eu disse: gente, bora parar essa história. O celular não é de ninguém aqui, então deixa o celular lá. Aí pronto, aí continuaram a bebida. Mas aquilo me marcou, porque minha mãe sempre batia isso na tecla comigo e com os meus primos. Não é seu, deixe lá. E se chegasse da escola, de qualquer lugar, por alguma coisa que não era sua, ela fazia
vinha. Então eu cresci dessa forma, eu ensino meu filho dessa forma. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é uma das coisas que você faz. Por quê? Porque quando é com você, se fosse você, eu não estou falando que vocês fariam, gente, eu estou dando um exemplo. Mas se eu pegasse esse celular e ficasse, para mim era normal, porque alguém perdeu, esqueceu. Ainda tem aquele ditado achado, né? Não é roubado. Porque alguém largou, eu guardaria. Eu podia me dizer o quê? Tá tranquilo, não é meu, mas eu achei. Mas se fosse o seu e você voltasse para pegar, você ia chamar a pessoa de quê? Ladrão, né? E daí para baixo. Ele podia estar no direito dele se chamasse você de ladrão, mas você não ia aceitar. Você ia dizer que achou. Mas você, a primeira palavra que você desferiria era ladrão, porque roubou ou porque não pegou e deixou no balcão. Nós temos isso é automático. Por isso que o Senhor nos exorta, para que a gente não venha trazer isso como natural. Não é natural. Não é natural a gente ter. A gente tem afinidade? Tem. Mas não pode comprar briga. É o que eu mais vejo. É crente tomando um partido de outro porque brigou com o outro. Não. Você não tem que pesar nem medir nada. Eles que se resolvam. Porque minha melhor amiga, não importa. Você tem que tratar a pessoa do mesmo jeito. A pessoa não te fez nada. E você tem que tratar igual, como um servo de Deus. Mas é falsa, não importa. O seu peso tem que ser o peso do Senhor Jesus. Porque não olha para mim, não importa. Olha da paz do Senhor. Temos que fazer a diferença no nosso meio. É por isso que tantas vezes somos julgados. Por quê? Porque hoje muitos que não são evangélicos fazem obras melhores do que nós. Por quê? Porque nós somos rancorosos. Missionário, a senhora está falando. Eu estou falando algo natural, que muitas vezes a gente não quer ser confrontado com isso. Mas se Deus nos chama para isso, a gente precisa assim rever os nossos conceitos. Senhor, mas o Senhor fala comigo, eu sei. Ele fala realmente com cada um de nós aqui. Alguns ouvem sempre, outros nem tanto, e outros já pararam de ouvir há muito tempo, mas fazem que nem Moisés. Ainda com aquele manto no rosto, para que ninguém saiba que a glória do Senhor já não está mais no lugar. Quando nós revemos, o Senhor é misericordioso. Ele vai nos mostrar qual é o erro, qual é a falha, o que é que está nos afastando do propósito dele. O que é que tem afastado do propósito, do querer do Senhor. E isso precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu digo, Senhor, eu não consigo. Me ajude. Por minha vontade, evangelista Valquíria, irmã Maria, obreira Iramar, por minha vontade eu não pregava. Por quê? Porque eu nunca vou me achar preparada à altura do Senhor. Talvez eu vou dizer, Senhor, tem tantas pessoas melhores do que eu, mais eloquente, mas pessoas que vão falar melhor da sua palavra de ti para as outras pessoas, elas vão ser cheias. Mas eu aprendi que eu preciso só obedecer a Ele. Porque quem capacita e quem enche o vaso é o Senhor. E quantas vezes a gente se coloca na posição do juiz por a gente se achar que pode alguma coisa. E por isso que eu sempre digo, gente, eu sou serva e não é por soberba. Título para mim não vai fazer diferença. Eu não ligo, sabe por quê? Porque eu sei que o que Deus tem com você depende de título. E no dia que uma porta estiver fechada, Ele vai abrir uma janela. E no dia que você não puder mais pregar com o microfone, você vai pregar no ponto de ônibus. E no dia que você não puder mais pregar no ponto de ônibus, você vai pregar ali na porta de um hospital. Porque o chamado que Ele tem para nós é independente de igreja. Mas a gente precisa estar dentro de uma igreja assim. Eu não sou louca. Eu não sou louca de dizer saia da igreja e seja desigrejado. Não. Continue na igreja até Deus dizer que você não deve mais ficar. Porque no dia que você fizer da sua vontade, Deus já deixa de fazer se cumprir o propósito dele em sua vida. Até você voltar para o centro da vontade dele. Aleluia. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós sempre fazemos de um jeito para fugir desse chamado, para fugir desse trajeto. Um trajeto que é traçado por Deus, pastor. Se é uma fase que vamos passar aqui, eu digo a Ele, Pai, aviva o nosso coração para suportar as cadeiras vazias.
Porque se o Senhor tem propósito, tem projeto, só nos permite esperar. Porque é do Senhor e o Senhor que faz crescer a obra. Eu não quero ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou fazer a sua vontade. E é isso que eu faço todos os dias, igreja. Eu queria que a igreja colocasse lá no livro de Provérbios. Já estou quase encerrando. No seu capítulo 20, Provérbios 20. Já para encerrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No seu capítulo 10, que tem a ver a mesma palavra, a mesma passagem. Qual é o capítulo? Provérbios 20, verso 10. Que diz o seguinte: duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Vocês entenderam o que é que Deus está dizendo a mim e a você? Dois pesos e duas medidas são abominação ao Senhor. Revendo tudo o que eu falei, trocando em miúdos, todo o nosso comportamento de julgar e de medir as pessoas como a gente acha que é o certo, a gente está agindo com abominação. Estamos sendo abomináveis a Deus. E aí a gente não entende porque ele não ouviu ainda aquela oração. Não, ele já ouviu. Eu creio que Deus ouviu todas as orações. Uma coisa é ele responder. Aleluia. Porque se estamos sendo abomináveis, pastor, Deus está trazendo essa palavra abominação ao Senhor. Se é uma abominação ao Senhor, é resposta para muitas perguntas que nós fazemos. Se nós estamos agindo com dois pesos e duas medidas com pessoas, estamos sendo abomináveis diante de Deus. Ele está ouvindo o clamor? Está. Está ouvindo a oração? Está. Mas estamos sendo abomináveis a Ele. Então é hora de mudar o curso. É hora de mudar a oração. É hora de mudar o julgamento. É hora de mudar a forma de olhar. Por muitos anos eu orei pedindo ao Senhor: Senhor, permita-me olhar com o olhar de Jesus. Quando eu passei, Ele só me fez experimentar. Eu mudei a minha oração. Porque olhar com o olhar de Jesus, você não consegue mais ver a pessoa como ou humanamente falando a gente enxerga. E a gente começa a sentir a dor e a compaixão que Jesus tinha, por isso que Ele curava. Porque Ele conseguia ver além do que a gente via. A doença, que muitas vezes não era só doença, mas eram demônios alojados naquela pessoa durante anos, causando cegueira, surdez, pessoas aleijadas, deficientes. E quando eu vi, chega a me arrepio. O Senhor me permitiu ver muito pouco. E eu disse: Senhor, por favor, me permita ver, porque eu errei. Eu disse: eu errei em pedir para enxergar como Jesus. Porque quando você enxerga e não tem muitos recursos para você fazer algo, você se sente pequeno. E eu sei que o Senhor naquele momento Ele fez, não porque Ele não queria me dar essa visão de enxergar como Jesus, mas para me mostrar que eu não suportaria como Jesus suportou, enxergar as pessoas como verdadeiramente elas necessitavam. E naquele momento foi um aprendizado muito grande para mim, porque depois daquele tempo que eu sempre pedia para enxergar com o olhar de Jesus, e eu não dizia a frase correta, eu dizia: Senhor, com um olhar de compaixão. Eu passei a orar dessa forma. Porque o olhar de compaixão é diferente de você olhar com o olhar de Jesus, porque você vai ver além, você vai ver o espiritual. E o olhar de compaixão, você olha a irmã Maria com outro olhar, a evangelista Valquíria com outro olhar, a Marina com outro olhar. Você não consegue olhar com um olhar de soberba, de egoísmo, sabe? Você olha e você sente que aquela pessoa precisa de algo que não é físico. Às vezes a gente acha que não, mas é de compaixão. E o olhar de compaixão do Senhor é um olhar de amor, de afago, é diferente. E eu digo a vocês, eu oro sempre, porque não é sempre que a gente vai ter o olhar de compaixão. Porque a gente é carne, a gente luta para que o Espírito prevaleça, mas a luta são todos os dias. E não é sempre que
Vai ter dia que a carne vai estar prevalecendo esse olhar. Esse olhar você não vai ter quando a carne prevalece. Quando você deixa o seu eu, como a própria Eliamar falou, que a vontade de responder estava entalada na garganta. Mas se ela deixasse a vontade dela, o eu dela, a natureza prevalecer, ela sabia que tudo que Deus preparou e que ainda está preparando para ela, ela não receberia, ela passaria por um novo processo. Não é que Deus não vai fazer, mas é que o processo é todo renovado. É como se você tivesse dado uma caminhada e retrocedeu tudo, volta a caminhar de novo. Por quê? Porque você interrompeu aquele fluxo. Você volta para começar a caminhada de novo. Eu louvo a Deus por sua vida, Yara. E no mesmo capítulo, no verso 23, diz: 2 espécies de peso são abominação ao Senhor. A balança enganosa não são boas. Como assim, missionária? A balança enganosa, já fechei até minha Bíblia, fazer que nem o pastor Luciano. O pastor Luciano fala: deixa eu fechar a Bíblia para parecer que está acabando. Balança enganosa. Como assim balança enganosa? Eu falei até daqueles vendedores, né, que vendiam com peso falso, que colocavam o amendoim num fundo falso. E a nossa balança enganosa, na maioria das vezes, é no nosso tratamento. Mencionaram o nosso tratamento é. Eu tanto bati nessa tecla porque é isso que Deus quer. Ele trata comigo neste momento. Sabe? Você não precisa, de verdade, demonstrar amores poucos pelos seus irmãos em Cristo, pelos seus vizinhos, até por aquelas pessoas que dizem ser seus desafetos, porque a gente não pode ter desafeto. As pessoas podem até não gostar da gente, mas a gente não pode dizer que não gosta de tal pessoa. Por mais que ela seja perseguidor, difamador, caluniador, que já tenha feito você sofrer, mas você não pode fazer com ela o que ela fez com você. E essa balança enganosa é o que tem nos feito parar na caminhada. É o que tem nos feito chorar, achando que Deus não nos ouve. Essa balança enganosa, ela tem nos impedido de viver muitas coisas com o Senhor. Mas, missionário, por que essa última frase sobre essa balança enganosa? A gente já descobriu que os 2 pesos e as 2 medidas são uma abominação ao Senhor. A gente já ouviu falar que quando a gente é infiel, quando a gente rouba, é difícil falar essa palavra rouba, né? Mas quantos? Eu posso até dizer assim, gente, eu não conheço. Posso ser que algum de vocês aqui possam dizer assim, não, eu sou. Mas eu não conheço essa pessoa que tenha comprado ou um CD ou um DVD pirata. Nunca tenha comprado. Comprei um bocado. Comprei tanto, gente, até para meu filho há pouco tempo atrás eu comprava DVD pirata. Mas eu não estou falando que Deus, porque Deus ali vai me julgar, eu sou pecador, Ele não está mais comigo, não é isso. A gente sabe que a prática é errada, mas a gente decide se a gente vai continuar. Tudo é decisão. Hoje o Senhor o pastor falou sobre ciclo. E a gente precisa fechar esses ciclos. Eu acredito, viu, Iramar, que a questão dos CDs piratas, eu acho que para Deus é errado, gente. É errado. Se você perguntar missionária, e aí, vai comprar? Não. Ou não. Prefiro pendrive. Mas que acaba sendo que hoje em dia está tudo digital, então hoje em dia tudo é permitido. Mas eu falo o seguinte: tratamento, gente. É isso que Deus tem trazido para a gente nesta tarde, é tratamento. Se você não abraçar uma irmã A por alguma coisa, passe a abraçar, porque Deus está mandando você ter o mesmo peso para todo mundo, a mesma medida para todo mundo. Porque irmão, um dia, 500 anos atrás, ela falou mal de mim, ou foi do meu irmão, ou foi do meu pai, da minha mãe. Acabe isso. Tem alguma diferença com a irmã? Minha irmã, conversa aqui comigo, bora sentar aqui na casa de Deus. Bora conversar, bora se entender. Porque eu quero passar por um ano de 2021 sem 2 pesos, sem 2 medidas. Aleluia. Eu não quero ser abominação, não. Aleluia. Eu não quero ter uma balança enganosa na minha vida, não. Sabe por
eu estou sendo? Em que, meu Senhor, eu estou sendo abominação para ti? Em que eu preciso que o Senhor me mostre? E já para encerrar, Aleluia, Jesus. essa balança enganosa, ela nos traz assim, ó. A gente sempre tem os amigos mais próximos. Eu falo que lá na outra congregação, na sede, a gente tinha os amigos que era a tampa e a panela da gente. E já outros que não eram tão próximos. E outros que não queriam ser próximos. Mas a gente falava com todo mundo, tratava todo mundo bem, não por falsidade, mas porque a gente entendeu que a gente precisa ter relacionamentos. A gente precisa sim se dar bem com as pessoas. Porque a gente não sabe o momento que a gente vai precisar delas. E eu me recordo que pastor Tiago e eu, na sede, aconteceu até um problema, foi no coral. E aí um casal que era amigo nosso, muito amigo nosso, discutiu no meio do coral. E aí o pastor Tiago chamou os dois e conversou muito sério. O pastor Tiago podia fazer o quê? Deixar passar. Por quê? Porque eram muito amigos. Podia deixar para lá porque era amigo. Ele podia deixar para lá, mas o pastor foi justo. Ele disse: eu sou pastor, eu gosto de vocês, vocês são meus amigos, mas a atitude foi errada. Vocês, está dando ousadia aos membros do coral para desrespeitar o outro na frente do coral. E chamou a atenção mesmo. Falou um tempão com os dois. E depois os dois voltaram. No meio do coral a gente ainda estava ensaiando. No final, um pediu perdão ao outro e pediu perdão ao coral. E disse que não ia mais fazer aquilo. E realmente, o tempo que a gente ficou no coral até a gente sair de lá para vir para cá, eles nunca mais fizeram isso. Mas o pastor podia usar 2 pesos. O pastor podia usar 2 medidas. Mas ele optou em fazer o certo. Não porque era amigo, mas porque ele sabia que se ele passasse a mão pela cabeça, ele estaria sendo uma abominação diante de Deus. Mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes um amigo ou uma amiga faz determinadas brincadeiras com a gente, que a gente sabe que se fosse uma outra pessoa, até no próprio convívio, você iria e diria um monte de coisa. Mas porque essa pessoa tem afinidade com você, você não chega para a pessoa e diz: me machucou, me magoou. Eu estou falando com você porque eu não quero levar mágoa, eu não quero ficar chateada, eu quero ter uma boa relação com você. Então não brinque mais assim, não fale mais isso, porque eu quero ser sua amiga, eu quero ser seu amigo. Porque quando você age benevolente com um e de outra justo não, mas de um pulso firme, você não está sendo justo em nada aí. Você está sendo abominável. Você pode até achar que você está sendo alguma coisa, mas diante de Deus, a palavra dele, ele diz isso a Jeremias, que ele vela para que se cumpra a palavra dele. Não é a minha, não é a minha filosofia, é a palavra do Senhor que diz isso. Balança enganosa, abomináveis que têm pesos e 2 medidas. Então que esta tarde, finalizando a minha palavra hoje, que essa tarde vocês deixem de ser abomináveis. Eu não vou nem dizer que alguns de vocês, porque todos nós somos. Eu trago para a minha vida, todos nós somos. Em algum momento da nossa vida, pode até ser que agora, nesse momento, vocês não foram, ou essa semana vocês não foram, ou já tem um mês que vocês não foram, mas em algum momento da nossa vida nós medimos com balança enganosa. Nós tratamos uns porque são assim, outros porque são. Muitas vezes a gente quer tratar alguém que tem um pouco a nos oferecer de uma forma boa, mas aqueles que não têm nada a nos oferecer a gente trata com desdém, até às vezes humilha. Não estou falando nós, mas eu falo a maioria das pessoas são assim. Quando vem alguém mais importante a gente chama até de doutor. E quando vem alguém que é doutor, mas aparentemente não parece, a gente trata como qualquer coisa, como qualquer pessoa. Eu não estou falando na questão de sermos evangélicos. Eu estou falando na questão de sermos humanos. E somos de verdade. Eu não posso dizer que não sou, sou sim. Preciso mudar, por isso que Deus vem tratar comigo. Que tem coisas na nossa vida que a gente precisa descortinar.
Senhor, desperta. Joga a mão nos meus olhos para eu enxergar de verdade quem eu estou sendo diante do Senhor, quem eu estou sendo diante dos meus irmãos. E essa palavra o próprio Espírito Santo fala. Eu tive um membro da igreja que veio me questionar a respeito de algo. E o próprio Espírito Santo, quando me deu essa palavra, falou comigo. Eu disse, mas Senhor, quem é que está fazendo a balança enganosa? Sou eu ou ele? Quem é que está falando aqui? 2 pesos e 2 medidas. Porque eu não percebo isso. Mas se eu estiver, me perdoe. Eu falei com ele na hora da palavra, me perdoe, porque eu não quero agir dessa forma. Eu quero agir da mesma forma com todos. A pessoa não falou nada a respeito de vocês, não. Falou de mim, da minha maneira de agir com os membros da igreja, em termos de dar atenção a uns, não dar atenção a outros. Mas foi bom para mim. Porque às vezes eu posso ter feito e não percebi. Porque eu não gosto disso. Eu gosto de abraçar todos, beijar todos. A gente não pode estar beijando e abraçando todo mundo. Mas eu nunca fiz acepção de pessoas. Mesmo porque eu sei que Deus me cobraria e me julgaria. E eu tenho medo do que Deus pode fazer com a minha vida se eu for dessa forma. Mas só por sinalizar, eu digo que tem alguma coisa errada. Mas misericórdia, eu até justifiquei que eu tinha ido buscar a panela da irmã. Que a irmã estava me pedindo a panela, eu fui buscar. E quando eu voltei já não encontrei mais ninguém. Mas eu não sei o que passou, Irá, na cabeça dele. Será que ele achou que eu não gostava mais dele? Ou que eu não tinha mais nada? Ou porque eu achava que ele não servia a nada aqui nessa igreja? Como eu disse a vocês, todos aqui eu vejo como potencial aqui dentro dessa igreja. Eu vejo todos aqui como pregadores, como ministros, como pessoas úteis na casa de Deus. Eu não vejo ninguém inferior a isso. Todos vocês, todos para mim são importantes. Mas foi um sinal para mim, para eu entender, será que verdadeiramente eu estou com dois pesos e 2 medidas agindo dessa forma? E diante de Deus eu clamei, eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser abominável diante de Ti não, Senhor. Porque eu quero que quando eu clame pelo Seu povo, suba e o Senhor venha e intervenha na vida deles. Mas foi bom e é bom para a gente entender que nem sempre a gente vai perceber que estamos agindo com 2 pesos e 2 medidas. Às vezes a gente vai achar que está na nossa razão. A gente vai achar que está no nosso direito. A gente vai achar que não, é porque eu sou, é porque eu fui, é porque a pessoa é A, é B, é C. Não. Você precisa entender isso. Se somos abomináveis nas nossas ações, quando pesamos e medimos com 2 pesos e 2 medidas, vamos mudar isso. Diante de Deus. Não é diante de mim, nem diante da igreja apostólica de Jesus. É diante de Deus. Para que não sejamos abomináveis. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus e as palmas louvam ao Senhor.